adoração. Adoração é um tipo de oração. Faça agora a sua oração a Ele. Do seu coração, do nosso coração, para Ele. Faça isso agora. Aleluia. Nós entoamos um cântico, acompanhamos de todo o nosso coração, mas faça a sua oração agora. A sua oração de consagração. Senhor dos senhores, Rei dos reis, o motivo pelo qual nós estamos aqui, o motivo é Ele. Saímos de casa para cá, até chovendo, o motivo é Ele. Ele é o nosso motivo, Ele é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, a razão do nosso viver. Ele é o nosso oxigênio. É tudo para Ele. Não diz respeito a nós, diz respeito a Ele. Esse culto diz respeito a Ele. Oh Pai, obrigado pela consciência que você nos dá, por você iluminar o nosso entendimento e entender essas coisas. Provém de você, que tudo é para você, que a nossa vida diz respeito a você. Aleluia, que você é o centro, Jesus, da nossa vida, que você, Jesus, é a razão do nosso viver, que você é o estímulo para estarmos de pé, que você é a motivação de todos os dias de acordar e enfrentar o dia. Você, Jesus, é o nosso estímulo. Você é a nossa força para enfrentar os desafios da vida comum. Você é a nossa força. Você é a nossa vitamina. Você, Jesus, é a nossa vida. Tu és a nossa vida, Jesus. A nossa causa de vida nessa terra é você. É você, Jesus. Oh, Tu és o nosso Salvador, Senhor. Tu és o autor da vida, autor e consumador da nossa fé. Tu és o amor da nossa vida. Preenchidos com o Teu amor, somos satisfeitos do Teu amor, somos bem resolvidos do Teu amor. O Teu amor supre nossas carências. Carências são supridas em Ti. Tu és a nossa cura. Tu foste enviado e Tu nos saraste e nos livraste do que era mortal. Obrigado, Salvador. Obrigado, Redentor que vive para sempre, pelo século dos séculos. A Ti a honra, a glória, o poder, o domínio, pelo século dos séculos. Pelo século dos séculos, pelo século dos séculos. Obrigado. Ore por seu irmão que está perto de você. Ore por seu irmão aí. Vai ser uma oração, não vai ser cumprida, mas se não tem perto, se aproxega, né? Como a gente diz, perto de alguém. E ora por essa pessoa, deixa ela orar por você. Não faça uma oração tão longa que o outro não tenha tempo de orar por você. Essa não é a proposta, amém? É um exercício de oração. Ore por seu irmão. Pode se juntar 3 pessoas aí também. Mas faça. Exercite isso. Mas eu não sei orar, sabe? Como é que a gente aprende a orar orando? Às vezes são palavras simples.
simples, poucas palavras, mas vinda de um coração sincero, genuíno. Encontre lugar em Deus. Estimula Ele a dar respostas. Sim, Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por todas as famílias aqui representadas, as que estão aqui, estão em casa. Eu oro por suas famílias, Pai. Eu oro por tua boa mão se movendo, se manifestando em cada lar, em cada casa. Onde houver necessidade de cura, cura se manifestando na vida dos meus irmãos. Oh, Pai, onde houver uma necessidade, essa necessidade sendo suprida em nome de Jesus, Pai. Aleluia, seja qual tipo for. Tu és o Deus que, segundo a tua riqueza e glória, supre as necessidades nossas. Onde houver uma necessidade, Pai. Irmãos nossos que estão com familiares nos hospitais, Pai, nós oramos por refrigério sobre eles, a tua graça sobre eles, e a manifestação do teu poder curando esses familiares, tirando da rota da morte e colocando na rota da vida, tirando da rota do perdido e colocando na rota do achado. O perdido foi achado, o morto reviveu. Nós oramos por salvação em massa, Pai, dentro das casas, das famílias. Ora, salvação em massa. Em o nome de Jesus, Pai. Famílias inteiras se entregando ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Famílias inteiras. Famílias inteiras. Nós oramos pelas autoridades desse país, Pai. Oramos para que eles encontrem a tua salvação, para que eles encontrem o caminho da salvação em Jesus Cristo, Pai. Nós oramos para que o entendimento de todas as autoridades desse país seja aberto, Pai, para que eles sejam salvos, como é desejo teu, que todos os homens sejam salvos. Te damos graças, obrigado. Obrigado pelo resultado e resposta da oração do teu povo. Em o nome de Jesus Cristo, obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Agora, eu queria que você orasse por mim, para que me fosse dada a palavra à boca, como eu devo fazer nessa noite. Eu recebo a sua oração. Eu digo que eu necessito da sua oração. Paulo pediu a oração, ore para que me seja dada a palavra à boca. Então, se ele pedir, eu peço que a palavra me seja dada à boca nessa oportunidade. Pai, obrigado pela resposta sua à oração dos meus irmãos por mim nessa hora, nesse instante. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você responder a oração dos santos, dos justos. Eu te dou graças. Obrigado. Obrigado. Eu te dou graças. Obrigado. Eu te dou graças. Obrigado. Glória a Deus. Pode sentar. Obrigado pelo louvor abençoado. Bênção demais, viu? Quantos estão prontos para receber a palavra? Eu queria que você abrisse a Bíblia em Lucas capítulo 11. Tem uma coisa tão boa aqui, como em toda a Bíblia. Só tem coisa boa, não é? Da parte do Senhor para nós. Aleluia. A Bíblia é coisa linda. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Veja, Lucas capítulo 11, versículo 1. Eu creio que você já está pronto para ouvir a palavra. Creio que você veio
para que veio para o lugar certo e veio na motivação correta, no propósito correto de nos reunirmos aqui. Então diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. A primeira coisa que a gente observa é que Jesus era um homem de oração. Comumente a gente encontra nos evangelhos falando que Jesus estava orando. Jesus ia para certo lugar, o Getsêmani. Era um lugar comum para Jesus. Era um lugar bem frequentado por Jesus. Os discípulos acompanharam Jesus por diversas vezes a esse lugar. Aleluia. E Jesus se dirigia a esse lugar para orar. Amém. Quando fala sobre oração, talvez o ânimo da gente decaia. Porque às vezes a gente acha que oração, ela foi estabelecida por Deus para os momentos das nossas necessidades. E a oração serve sim para os momentos da nossa necessidade, sim. Quando a gente está numa situação difícil, o que é que a gente faz? Quando uma situação foge do nosso domínio, e a gente é crente e conhece a palavra, o que é que a gente faz? A gente ora, não é? Ou mesmo pede oração às pessoas. Então a gente sabe que oração funciona. Que oração é saída para as necessidades que temos, que o nosso braço não pode suprir. De situações diversas que passamos, que foge ao nosso domínio, ao nosso governo. E nós somos rápidos em pedir oração. Nós somos rápidos em se voltar para a oração. Um filho nosso adoeceu. Um filho nosso está passando uma necessidade. O que é que a gente faz? A gente ora. Mas oração não é só, amém, única e exclusivamente para termos respostas às nossas necessidades que não dominamos, que não governamos. Amém. Oração não foi estabelecido só para responder, para Deus responder a nós, necessidade que temos e que vamos ter, estamos no mundo. E é muito bom a gente estar consciente de que Deus ouve as nossas orações, e se sabemos que Ele nos ouve, também estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Isso é o que a palavra diz, a gente precisa andar nessa certeza. Que os ouvidos do Senhor estão inclinados à súplica do justo. Isso é verdade, a gente precisa caminhar nessa verdade, nesse fundamento. E está falando a respeito de oração. Então, oração não é só nós recorrermos a Deus pedindo algo para suprir nossas necessidades. Vai muito além disso. E quando a gente entende que vai além disso, a vida de oração sai de um lugar de dever para um lugar de prazer. Sai de uma cultura de obrigação para uma cultura de prazer. Quando a gente compreende a vida de oração, e ela se alarga, se estende no nosso entendimento, por causa de uma prática diária, e ela vai se estendendo, esse entendimento sobre o relacionamento com Deus, porque oração é se relacionar com Deus, é conversar com Ele, é levantar nossos assuntos e Deus levantar os assuntos dele nessa conversa, nesse diálogo, porque a oração não é um monólogo. Quando oração se torna um monólogo, só a gente fala, isso vai ocasionar um desprazer. Posso falar, uma falta de ânimo para orar, porque só a gente fala. Mas quando a gente entende que na vida de oração Deus fala, e a gente ouve o que Ele diz, gente, essa vida se torna fascinante, porque o fascínio da vida da oração não é você falar, é você ouvi-lo falar. Isso torna fascinante a vida de oração. Aleluia. Porque quando só a gente fala, talvez a gente fique abusado da gente mesmo. Porque só a gente fala.
Mas quando a gente aprende que vida de oração vai além apenas de uma oração de petição. Precisamos pedir, sim. A Bíblia nos estimula a pedir. Pedir e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Você não recebe porque você não pede. Então ela nos estimula a pedir. Está dentro da vida de oração. Não é pecado algum. Mas a vida de oração não é só pedir. Vai além disso. Amém. E quando a gente começa a dar passos dentro da vida de oração, em comunhão com Deus, diária e continuamente, isso vai se tornando fascinante, porque a gente vai descobrindo um universo maior do que aquilo que a gente imaginava na nossa comunhão com Deus. Existe um universo em Deus a ser desvendado, está aberto para os filhos. Nós falamos quarta-feira aqui sobre profundidade. Deus nos convidou quarta-feira, e quem esteve aqui sabe, para mergulhar na profundidade, sair do raso, sair da superfície. Porque eu vou para a praia, eu só fico na superfície. Mas eu vou te dizer, quem nada, quem dá aqueles mergulhos, amém? Eles veem uma paisagem que eu jamais vou ver. Porque aquela paisagem vista está na profundidade e não no raso. Então, tem coisas em Deus que você só vai ver, só vai ser conhecedor na profundidade. Na profundidade, e isso vem e é decorrente de uma vida de oração. E oração é comunhão com Deus, oração é conversa com Deus, oração é relacionamento com Deus. Vai além da oração de petição, vai além daquela oração de emergência, amém, urgente, para um suprimento da necessidade nossa, de uma notícia. Tudo isso está dentro da vida de oração, do relacionamento, mas não é apenas isso. Precisamos descobrir esse universo para que o relacionamento com Deus, nosso com Ele, se torne fascinante, eletrizante. E muitas vezes, quando Ele se manifesta, a gente fica perplexo nesse ambiente de comunhão com Ele. A gente fica perplexo. Aleluia. Quando divinamente Ele se manifesta, seja no seu quarto a sós com Ele, seja coletivamente junto com a igreja, seja no meio da rua, seja numa oração urgente, daquela hora e a resposta veio. Seja numa intercessão no meio da rua, de um amigo que você encontrou, está sem emprego, está passando necessidade, e você diz, vamos orar por um emprego para você. Semanas depois, você o encontra e ele diz, Deus abriu a porta de emprego. Que a gente fique perplexo. Homens e mulheres perplexos. Aleluia, nessa vida de comunhão com Deus, não tem como mergulhar na profundidade, na intimidade dEle, e não se tornar um homem, uma mulher, um filho de Deus, perplexo com a sua divindade. Na profundidade nós vamos ter contato com paisagens divinas do coração dEle, da intimidade dEle. Então a oração vai muito além de uma oração de petição, do suprimento de necessidade. Volto a dizer, isso está dentro do pacote, mas nós precisamos mergulhar no coração de Deus, em oração, em comunhão com Ele, entendendo, oração é um relacionamento com Ele. Aleluia, amém. Aprender isso. Eu sei, quem tem rima aqui já sabe os tipos de oração. E precisamos conhecer os tipos de oração. Amém? Para nos movermos nessa vida de relacionamento com Deus. É importante. Mas não é apenas saber sobre os tipos de oração. É orar os tipos de oração. Não é apenas saber para ensinar. Não é apenas saber para ensinar os filhos. Nossos filhos precisam ver a gente orando aquilo que a gente ensina a eles. Eles precisam ver, sabe, você orando e o resultado chegando. Eles precisam participar disso. Eles precisam se tornar perplexos e motivados a essa vida de oração, a partir de uma origem, a partir de um ponto de você mesmo, de mim mesmo. Aleluia.
A gente vai desejar esse universo que está aberto. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem reservado para aqueles que o temem, meu Deus do céu. Mas, todavia, no entanto, Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, inclusive a intimidade de Deus. Ora, vós não recebeste o Espírito do mundo, mas recebeste o Espírito de Deus, para que você conheça aquilo que por Deus te foi dado gratuitamente. Está aberto? O que é que você vai conhecer? O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou em coração humano, está na intimidade dele, e você e eu temos acesso a essa intimidade pelo Espírito de Deus que habita em nós. Pelo Espírito de Deus que habita em você. Ele prescruta. Essa palavra prescrutar significa averiguar minuciosamente, conhecer detalhes. O Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus. E essa palavra prescrutar no grego, ela tem a conotação de um cão farejador. Era usada para falar de um cão que fareja. Já viu um cão farejando? Detalhes ali daquele ambiente, não é? Que você não tem acesso. O Espírito Santo, ele fareja as profundezas de Deus. Para quê? Para você conhecer. Para fazer conhecido a mim e a você. Veja como vida de oração é fascinante. Como não desejar conhecer aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente, e o que foi dado, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou em coração humano. Conhecer, porque, amém, em Cristo nós temos acesso a essas coisas. Aleluia, aleluia. Olha como é fascinante a vida de oração. Eu já disse aqui, um dia orando, eu disse: Espírito Santo, rapaz, oração é conversa, é você se dirigir a uma pessoa como pessoa. Isso é oração, é conversar com Ele. E nessa conversa, os assuntos dele vêm, os seus assuntos vêm, aí você entra em oração de petição, entra em intercessão, consagração, adoração. Aí o que você sabe vai fluir dentro disso. Mas é relacionamento. Eu digo ao Espírito Santo, eu disse a ele: eu quero que você se alargue em mim. E eu falei na sinceridade do meu coração, no desejo do meu coração: eu desejo que você se alargue em mim. Eu quero. E talvez se fosse Isaías que respondesse a ele mesmo, Isaías ia estar dizendo: parabéns, Isaías, é muito bom você desejar e querer que o Espírito Santo se alegre em você. Se fosse Isaías respondendo a Isaías, talvez eu em mim mesmo, por causa de uma frase e de um desejo tão sublime, tão genuíno. Mas não foi assim que ele me respondeu. E quando ele responde, você fica perplexo nas respostas. Você sabe que é Ele, porque vai além do que você pensou, vai além do seu entendimento. Só pode ser Ele, meu Deus do céu, Ele apareceu. E Ele me disse assim: então, abre espaço. Meu Deus do céu, que resposta maravilhosa. Porque eu percebi que Ele se alargar em mim, a responsabilidade total estava nele. Não, mas eu percebi pela resposta que ele ia se alargar em mim, e ele se alarga em mim à medida que eu dou espaço, à medida que você dá espaço. Isso me ensinou, isso me livrou de um engano, de estar orando até hoje, dizendo: Espírito Santo, se alarga em mim. Eu já não oro mais se alarga em mim, eu já oro para que Isaías abra espaço, porque eu sei agora, se eu abrir espaço, ele se alarga. Como é bom a comunhão com Ele, para a gente não andar numa vida enganada.
Amém? Sem conhecimento. E às vezes com conhecimento, mas aplicando de forma errônea. Não extraindo o sentimento da palavra. E nessa comunhão, nessa vida de oração, a gente aprende a extrair o sentimento dessa palavra. Amém? A inspiração pela qual o Espírito Santo deu a homens de Deus para escrever aquilo. Você fica compreendendo o sentimento do que ele quis dizer, do que ele quis falar. Você começa a compreender a origem, a motivação pelo qual ele falou aquilo. Você começa a conhecer a origem do coração dele a respeito que está escrito. O Logos começa a se transformar em rema, uma palavra revelada, uma palavra falada. Aleluia, aleluia. O Logos é a palavra escrita, Gênesis, Apocalipse. O rema é uma porção do Logos revelada a você. Que porção é essa? A porção que você está meditando, a porção que você está mastigando a palavra. Você está dando material ao Espírito Santo para ele transformar aquilo. O Logos, a palavra escrita, numa palavra. E isso deixa a gente perplexo. Temos que ficar perplexos nessa vida com Deus, nós mesmos, com Ele. E as coisas que vão acontecer através de nós, vai deixar o mundo perplexo. Porque todas as vezes que a igreja se movia em Atos, diz que o povo ficava atônito e perplexo com o que estava acontecendo através dos discípulos. Então tem algo, sabe, em nós, da parte de Deus, e algo através de nós, da parte de Deus. Isso é uma vida fascinante. Isso é uma vida eletrizante. A vida com Deus não é monótona. A vida com Deus é eletrizante. Tem novidade todo dia, ou deve ter novidade todo dia. Coisas novas todo dia. Por que não está sendo com a minha vida? Por que eu não estou vivendo isso? Por que não estamos? Pelo fato de não mergulharmos na profundidade, esperando que Ele faça algo, quando Ele diz é você que faz, a mim que eu me achego a você. Então tem uma iniciativa aí. Deus está estimulando uma iniciativa que é nossa. E aí a gente está estimulando Deus que tome iniciativa. Também para a gente dar uma resposta a Ele. Quando Ele está estimulando, você dá a iniciativa, porque, deixa eu te dizer uma coisa. Toda a iniciativa que nós precisávamos da parte de Deus, Ele já fez, Ele já deu. Amém? Ele já deu. Toda a iniciativa que você precisa. A iniciativa é enviar seu filho amado. Amém? A partir daí, aleluia. Se Deus não poupou o seu próprio filho, será demasiadamente difícil Ele dar o que você necessita? Ele já tomou a iniciativa, bênção. Aleluia, a iniciativa agora é nossa. Se achegue a mim, que eu me achego a você. Então, quando você dá um passo para Ele, Ele dá um passo para você. Eu confesso, eu achava, quando o Tiago fala, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós outros, eu achava que era o seguinte, era Deus lá e eu dando passos para Ele. Mas eu entendi. Ele diz, se achegue a mim, que eu me achego a você. Então, eu dou um passo para Ele, Ele dá um passo para mim. Se achegue, eu me achego. Se achegue, eu me achego. Se aproxime, eu me aproximo. Aleluia! Amém? Quando você toma a iniciativa, isso move Ele. Amém. Quando você toma a iniciativa de orar, isso move Deus. Aleluia. Então, se a gente aprender, e se a gente estiver consciente, essa consciência só vem pela prática daquilo que já sabemos. Porque talvez a vida está monótona de crente para nós, porque sabemos muito, mas praticamos pouco. Talvez se a gente fizer, Isaías fizer, vou trazer para mim,
uma avaliação muito sincera a respeito dele mesmo, Isaías vai achar que está muito aquém daquilo que ele sabe e daquilo que ele pratica. Mas sabe que a gente pode chegar lá, a gente pode mudar isso, gente. Amém? A gente pode entender que o que a gente sabe é para colocar em prática, porque é a prática que nos leva à perfeição, é a prática que nos leva à maturidade. Não sejais ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. É pela prática que os resultados daquilo que Deus falou e daquilo que você sabe irão se manifestar. Não é pelo saber. O saber é uma parte. Porque precisamos saber para colocar em prática. Mas se apenas sabemos, nós vamos ser aquele crente cheio da palavra, mas com pouco resultado. E isso pode frustrar a vida cristã. E a vida cristã não é frustrante. Não tem como final frustração. Em Deus não dá para colocar frustração na conta de Deus, não. Não tem, não. Com Ele, não. Amém. Então, é a prática. Veja, 11, de uma feita, né? Estava Jesus orando em outro lugar. Só essa parte do versículo a gente discorreu em tanta coisa aqui. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Aqui foi um pedido. Naquele momento de oração ali, os discípulos vendo Jesus orar, não é? Talvez eles estivessem só vendo, só observando Jesus orar. E um dos discípulos pediu algo. O que foi que ele pediu? Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ensina-nos a orar. Porque primeiro ele estava vendo Jesus orando. Isso despertou, creio eu, numa iniciativa, num desejo genuíno de aprender a orar. Ensina-nos. Isso despertou interesse. Olhando para Jesus, praticando a sua vida de oração, de comunhão com o Pai. Me ensine. Eu quero isso para mim. Quando a gente tem interesse por algo, a gente corre atrás. Tudo que você se interessa e tudo que você e eu temos nos interessado hoje, observa, se você não corre atrás. O que determina os valores da nossa vida são os interesses que nós temos por algo. Porque quando o interesse se manifesta, a gente faz das tripas o coração. A gente sabe fazer. Todos aqui sabem fazer. Então, quando há interesse nas coisas divinas, quando há interesse no coração de Deus, nós vamos fazer das tripas o coração, no seguinte sentido: de fazer o que deve ser feito, de buscar. Amém? Porque é do nosso interesse. Quando não é, a gente sabe também se comportar. Quando aquilo não interessa para a gente passa distante, passa longe. Quando vai se falar sobre aquilo, a gente sai. Porque não tem interesse. Mas como nós não temos interesse, né, nas coisas de Deus? Não, nós temos. Aí eles ensinam-nos a orar também. E aí Jesus ensina. Amém? Não é que você vai... Aqui ele traz um padrão de oração. Amém, gente? Naquela oportunidade ele ensinou, e a gente pode extrair aqui o que Jesus estava ensinando. Eu sei que a gente às vezes, num determinado momento, coletivamente, a gente ora o Pai Nosso, né? Ali, Pai Nosso que estás nos céus. Muitas pessoas oram, não sabem nem o que está orando. Diz, perdoa-nos como nós temos perdoado o nosso devedor. Nem está perdoando, mas está orando sobre isso. Está vivendo uma vida com falta de perdão lá em cima. Mas depois pega a mão e diz, perdoa-nos como nós temos perdoado aqui. Porque se a gente faz esse tipo de oração, perdoa-nos porque nós temos perdoado, a gente precisa saber o que está dizendo. Porque se há inclemência em mim, falta de perdão com alguém, e eu estou dizendo, Senhor, me perdoa,
Porque eu faço a mesma coisa, viu? Eu perdoo aqueles que têm dívida, que têm dívida comigo. Então, Jesus diz assim, portanto, Mateus 6, 9 diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Veja, Pai nosso, sabe o que é isso, gente? A oração é um reconhecimento de paternidade. Oh, meu Deus do céu, quando a gente descobre isso, eu tenho um pai. E como filho eu posso me relacionar com ele. Oração é reconhecimento que tem um pai, é da família, é conversa de família. Oração, que é comunhão com Deus, é conversa de família. É conversa familiar, envolve assuntos familiares, de pai para filho, de filho para pai, bênção. Então a oração vai muito além daquilo que a gente tem pensado, ou mesmo tem feito, mesmo conhecendo todos os tipos de oração que recomendo, conheço. Mas é além de apenas conhecer os tipos de oração. É relacionamento familiar. É reconhecimento de paternidade. E isso nos estimula. Sabe, oração, que é comunhão com Deus, é reconhecer, porque Ele diz aqui, Pai nosso que está onde? Nos céus. Aleluia. Oração, comunhão com Deus, é reconhecer a nossa origem celestial. Você não é da terra, nós somos do céu. Aleluia, nós temos uma origem, e a gente precisa entender que na nova aliança, a gente não tem comunhão com Deus a partir do átrio, nós temos comunhão com Deus a partir do trono, é origem, é início. A tua vida espiritual não começa aqui, não se inicia aqui, não tem origem aqui. A nossa vida de oração não tem origem aqui, tem origem no trono, começa lá, inicia lá, permanece lá. Precisamos entender isso. E quando a gente entende, as nossas orações não vão ser apenas orações baseadas, fundamentadas em raciocínio humano natural. Não. Quando entendemos, aleluia, que oração é reconhecer que tem um pai, que tem assuntos familiares, e que a nossa origem e o início dessa conversa é no trono, é a partir do trono. Jesus chegou para os discípulos e disse assim, agora eu vos chamo amigos. Vós não sois mais servos, agora eu chamo vocês de amigos. Porque eu vos dou a conhecer as coisas do Pai. O que é que Jesus estava falando? Nível de intimidade. Se ele disse, agora eu não chamo mais você servo, porque até aquele instante, o relacionamento de Jesus com os discípulos era deles serem servos. Mas naquele momento ele diz, agora eu chamo vocês amigos. O que é que estava acontecendo? O nível de intimidade aumentou. Agora é amigo, porque tem coisas que você vai conversar com os servos. E tem coisas que você vai conversar com os amigos. Tem coisas que você conversa com os amigos que você não conversa com os servos. Isso é questão de intimidade. Intimidade desenvolvida. Você chama alguém para consertar algo na sua casa. E aquela pessoa que vai consertar, se é um encanador, ela só vai ter acesso à sua casa no local onde a necessidade está gritando. Ele não tem acesso aos outros compartimentos da casa. Por quê? Amém? Porque o nível de intimidade, de relacionamento desenvolvido não permite. Amém? Ele não vai entrar no teu quarto, não vai abrir tua geladeira. Ele só vai para aquele lugar que está estabelecido. Isso é um nível de intimidade, de relacionamento. Mas um amigo verdadeiro, um amigo que você fez, ele já tem uma liberdade maior, não tem? Dependendo do nível de intimidade, ele abre até a tua geladeira sem pedir.
Amém? Vou pegar um copo com água aqui. E pelo nível de intimidade, se ele ficar fazendo algumas contas, rapaz, deixa de ser besta, rapaz, fica fazendo conta aí, abre a geladeira e toma. Dependendo do nível de intimidade, a gente até às vezes fica achando estranho, porque aquela pessoa está cheia de formalidade. Não é assim? Amigo. Mas quando Jesus ressuscita, quando sabe que ele ressuscitou? Quando Jesus ressuscita, Jesus diz assim a Maria: vai dizer aos meus irmãos. Você não entendeu? Agora não era servo, agora não era nível de amigo, agora é nível de família. Vai dizer aos meus irmãos, eu subo a meu Pai, o vosso Pai, ao meu Deus, o vosso Deus, agora é família, está tudo misturado. E sabedores disso, o que é que a gente vai fazer? Entrar nesse nível. Aleluia! Nível de família. Se minha filha chegar lá em casa e dizer: pai, eu posso abrir a geladeira e pegar o último pedaço de mussarela que tem. Eu digo: não, é o último, não vai pegar não. Brincadeira. Mas se é o último e é nosso filho, o que é que a gente faz? Leva. Pai faz isso, mãe faz isso, não é assim? O cara fica sem nada em casa e deixa o filho levar. Família! Família! Família saudável, eu estou falando de família saudável. Amém? Chega, puxa a cadeira, senta na mesa. Amém? Aleluia! Diz assim: estou passando aí para almoçar. Nível de família, gente. Intimidade familiar. Veja que quando você entende isso, Isaías entende isso, o nosso relacionamento com Deus muda. Aleluia. A gente vai entender que as formalidades que a gente usava como amigo, não precisa mais agora. Tem pleno acesso à mesa. Amém? Eu preparei um banquete, uma mesa diante dos vossos inimigos. Pega o que tem na mesa, pega o que tem na mesa. Família assim, pega o que tem na mesa, pega o que tem na mesa. Sabe, uma família saudável, o pai está tomando um suco, dizendo: que suco gostoso. Aí o filho chega e pega o mesmo copo e toma também, e diz: tá bom mesmo. Amém? Você está comendo, o filho chega e pega um garfo e tira o seu pedaço de carne para o prato dele. Você nem briga. Ele entende aquilo. E porque ele entende esse nível de relacionamento familiar, ele não tem formalidade. Criada por ele mesmo. E às vezes, por não entendermos isso, a gente cria formalidades quando Deus não criou aquela formalidade. Quando Ele quer que você chame Ele de pai, Ele chama você de filho. Pai, meu pai. Oh, aleluia, como eu tenho orgulho do meu pai. Que pai eu tenho. Que pai exemplar. Que pai que me deixa à vontade na sua presença, que não cria obstáculos, que o único obstáculo que havia era o pecado, mas Ele enviou o seu filho assume o nosso lugar, recebe o nosso pecado, morre por causa das nossas transgressões, mas ressuscita para nos justificar, para provar a nossa inocência. Por que provar a inocência? Porque eu sou inocente agora, porque Ele pagou a dívida, está paga, então não se paga dívida duas vezes, estamos livres da dívida. Aí ele diz: se achegue junto ao trono da graça. Olha Deus dizendo: se achegue. Vem.
Vem. O caminho está aberto. É pelo vivo e novo caminho. Foi pelo sangue. Você não precisa fazer nada. Não fica aí queimando os neurônios. Senhor, o que é que eu posso fazer para ser digno da tua presença? Ei, não precisa não. Não precisa não. Foi o sangue. O sangue abriu o caminho. O sangue abriu o caminho. O sangue do Cordeiro abriu o caminho. Você tem pleno acesso. Está em Cristo. Você é filho. Tem pleno acesso ao trono. Venha para o trono. Venha ter comunhão comigo. Está aberto. Você está na terra. Mas entenda, sua origem é no céu. E você não precisa andar quilômetros, você só precisa ter a consciência e acessar. Estou no céu, estou diante da face dele, apesar de estar na terra. Aleluia! Posso conversar com ele com a consciência que estou face a face dele. Se achegue junto ao trono da graça, para que você encontre, para que você ache misericórdia, para que você receba misericórdia e ache graça para socorro em ocasião oportuna. Socorro em ocasião oportuna, sabe onde está? No trono, na comunhão, junto a Ele. Você vai receber misericórdia e achar graça, meu Deus do céu. Venha, se achegue confiadamente junto ao trono da graça. Não tenha receio. Se aproxime em plena certeza de fé. Aleluia! Quando a gente entende isso e coloca em prática, a vida do relacionamento com Deus, que chamamos de oração, vai se tornando fascinante, desejável. E quando se torna desejável, é buscada. Porque tudo que provoca desejo na gente, a gente fica estimulado a buscar. Tudo que estimula a gente. Tudo que provoca desejo. E eu estou falando aqui nos desejos lícitos, está certo? Eu estava dizendo aqui, quarta-feira. Se o convite da quarta-feira para nós fosse um aniversário. Vamos ter um aniversário na quarta-feira à noite. De fulano de tal, você foi convidado, as pessoas foram convidadas. Haveria mais gente aqui? Se fosse um convite para uma festa de aniversário? Haveria mais gente? Estava falando com as pessoas que estavam aqui. Eu tenho certeza que haveria. Inclusive, Isaías estaria. Porque uma festa de aniversário, isso provoca desejo, prazer, até consideração por aquela pessoa que nos convidou. Não tem problema algum, não é pecado. Mas quando o convite é para as coisas de Deus, não está provocando desejo não, a ponto de a gente dizer, não, eu estou cansado. Eu estou cansado, e aí, esse cansaço justifica a não buscar, a não ir, a ouvir o convite, mas não dar respostas ao convite. E enquanto a gente é convidado para uma festa de aniversário, às vezes a gente está cansado. E a gente precisa se acordar cedo amanhã, mas a gente diz assim, não, eu vou. Por consideração eu vou. Mas na verdade é porque isso provoca um desejo na gente. É um bom ambiente, comida, amém? Comunhão. Aí a gente esquece que tem que se acordar amanhã cedo. A gente não se importa em dormir mais tarde, nem nossos filhos. Mas às vezes, no convite para as coisas de Deus, a gente vai considerar tudo isso que a gente desconsidera quando o convite é outro. Eu estava lendo esse livrinho aqui. Estou falando isso porque isso acontece com a gente. Sai condenado daqui não. Eu li esse livro aqui, eu digo, rapaz, isso acontece em todo canto. Basta ter gente, pessoa como a gente. Esse livrinho aqui, ó, Servindo a Deus em Família. Ele fala aqui de um equilíbrio. Tem pessoas que deixam a família para servir a Deus, né? Abandonam a família. Mas tem aquelas que se escondem na família para não servir a Deus. Aí ele traz um equilíbrio, é muito bom. Aí ele diz assim, ó. Ele conversou com um pai, aí disse para o pai, você não está trazendo seus filhos para a igreja. Porque antes ele fala sobre o inverno lá em Curitiba. Aí ele bota o inverno abençoado, porque sabe que lá é frio demais, né? No inverno. Aí ele conversou com o pai, porque estava no inverno, e disse, você não está trazendo seus filhos para a igreja. Pastor, está frio, temos de guardar as crianças por causa do resfriado.
Aí ele disse: você está guardando seus filhos a semana inteira ou eles estão indo para a escola? Às vezes a gente precisa mudar as justificativas e ser coerente. Amém? É melhor ter outra, concorda? Amém? Eu não estou levando meus filhos para a igreja porque é cuidado e deve ter cuidado porque está frio. Mas a semana inteira ele deixou de ir para a escola também porque estava frio. Então esse argumento se perde. Amém? Podemos ter outros, amém, gente? Ilícitos, mas tem argumento que isso, como ele fala aqui, nos leva, sabe, a argumentos descompensados. Porque a gente está dizendo, para as coisas de Deus é assim, porque de segunda a sexta pode sair no frio para ir à escola, mas só tem de proteger a saúde da criança quando chega o culto de domingo. Quando eu digo que é descompensado é porque não temos uma coerência, não vemos uma coerência com o resto do comportamento. A desculpa só serve quando chega a hora das coisas de Deus. Na verdade, muitos de nós não temos a coragem de admitir que não estamos muito interessados. E quando achamos a primeira desculpa, nos escondemos atrás disso. Eu li isso aqui, fiquei impactado, fiquei pensando sobre minha vida. E áreas da minha vida, situações da minha vida, argumentos da minha vida. Ele está falando aqui do culto, culto faz parte da vida cristã, vida de oração. Quais são os argumentos que Isaías está levando? Será que são argumentos coerentes? E é bom a gente observar isso, estou trazendo isso para a igreja mesmo, para você observar, amém, gente? Aleluia! Para a gente ter uma vida coerente. Aleluia! Coerência. Então, na vida de oração, precisamos disso. Dada a importância. Não é porque eu estou me sentindo mal ou bem que eu vou fazer. É por causa de necessidade. Não é se eu estou com vontade ou sem vontade. Com vontade ou sem vontade, eu vou orar. Amém? Aleluia. Porque a gente descobre esse universo de prazer. Amém? E estou encerrando para voltar aqui, Jesus ensinando, ele diz: santificado seja o teu nome. Orar é reconhecer que seu nome é santo e deve ser reverenciado. Orar é mais do que pedir. Somente. Venha o teu reino. Orar é expressar interesse pelas coisas de Deus. Venha o teu reino. Não é aquela coisa, venha a mim o vosso reino nada. Não é esse tipo de oração. Venha a mim, vosso reino nada. Ele está dizendo, venha o vosso reino. Orar é expressar interesse pelas coisas de Deus. Aí ele diz, faça-se a tua vontade. Orar é querer, buscar, anelar a vontade dEle. É sujeitar-se à vontade dEle, que seja feita a tua vontade. Isso é consagração. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Orar é querer a vontade dEle. Relacionar-se com Deus é querer a vontade dEle. E ele diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Orar é pedir o que importa. Aleluia! Vou dizer de novo, orar é pedir o que importa. O que é significativo. Aleluia! Orar, ele diz, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas. Orar é saber que somos limitados e precisamos dele. Me perdoa. No relacionamento com ele, vai haver de nós esse pedido de perdão, pode ter certeza. Porque reconhecemos as nossas limitações. Amém? Reconhecemos quando erramos.
e pedimos perdão. É reconhecer que temos limitações e que precisamos dele. E vamos encontrar abrigo nele, na nossa fraqueza, ou seja, na nossa incapacidade de produzir resultados. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Orar é entender que assim como Ele faz conosco, nós fazemos com as pessoas. Nesse relacionamento com Ele, você vai aprender como Ele faz com você. Nas diversas situações vividas, nas diversas situações que vamos pedir perdão por causa de situações nossas, aí nós vamos aprender a lidar com os outros como Ele está lidando conosco. Relacionamento com Ele faz isso. A gente vai saber tratar as pessoas nas diversas situações vividas, como Ele trata conosco nas diversas situações que nós vivemos. Que maravilha. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal meio. Ei, oração é produzir proteção. Relacionamento com Deus produz proteção. No relacionamento, Ele vai te anunciar coisas antecipadas que vai te livrar de uma cilada. Isso é proteção. Ele vai te livrar de comprar um carro que só vai dar prejuízo. Ele vai te livrar, sabe, de um contrato assinado que vai fazer você perder tudo, Isaías perder tudo. Nessa vida de comunhão com Ele, nós vamos ser livres do mal. Oração é produção de proteção. Produz proteção, meu amado. E no final ele diz: mas livra-nos do mal. Amém. Já falei, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Orar é reconhecer que tudo é dele. Tudo é dele. Que orasse, a vida de oração é reconhecer que não diz respeito a mim e a você, diz respeito a Ele, tudo diz respeito a Ele. Não diz respeito a nós, diz respeito a Ele. Aleluia. Aleluia. Essa vida de oração é muito além daquilo que a gente pensava. É um chamamento, é um convite para momentos de prazer. E aí a gente vai sair da cultura do dever para a cultura do prazer. Quantos estão dispostos? Quantos estão desejosos agora e para frente mergulhar mais? Faça algo. E é simples. Relacionamento com Ele é simples. É conversar com Ele. E à medida que você desenvolve, Isaías desenvolve, vai se tornando prazeroso. Meu Deus do céu. A ponto de que se demorar muito essa comunhão, saudade vai brotar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é bom que a gente esteja com saudade de Deus, não. Amém? Porque saudade geralmente se manifesta por causa da ausência de uma coisa boa. Você não tem saudade de coisa ruim. Saudade brota da ausência de uma coisa boa. Mas com relação a Deus, não é bom que a gente tenha saudade, não. Amém, gente? Porque se estamos com saudade de Deus, estou com saudade daquele tempo, Senhor, estou com saudade daquele tempo, estou com saudade daquele tempo, é porque, de alguma forma, uma distância foi estabelecida, um vácuo foi estabelecido, de alguma forma, na nossa vida de relacionamento com Ele. Não é bom ter saudade dEle, não, amém? Mas quando a gente desenvolve um relacionamento, se por acaso isso acontecer, saudade brota. E aí a gente percebe, epa, eu tenho que ajustar isso aqui,
Porque se saudade brotou é porque existe uma ausência de uma coisa boa. Aleluia. Oh, glória. Deus está nos chamando para essa vida de oração, de comunhão com Ele. Amém. Que vai além de pedidos para suprir nossas necessidades. Esporádicos, só quando surge a necessidade. Vai além disso. Aleluia. E a minha oração é que essa igreja, Verbo da Vida Distrito, seja conhecida nessa cidade como uma igreja que ora. Nós temos levantado aqui oportunidades, nós temos um lugar de oração ali. Ali só entra para orar, não é para fazer reunião, não é para bater papo, não é para conversar, não é para aconselhar, não. Ali é só para orar. Está aberta a porta, não tem nem ferrolho, não tem nem fechadura, porque está dizendo, está aberta a qualquer hora. É um convite. Nós temos o jejum e a oração, uma vez por mês no sábado. Nós temos culto de oração, toda quarta-feira. Nós temos quarta-feira, 15 horas. E é um leque de oportunidades, porque eu sei que nem todo horário a gente vai ter disponibilidade, não é verdade? Mas existe um leque aí. Que você não vai ficar restrito apenas ao que a igreja oferece. Mas você vai fazer seu horário, gerenciar e chegar ao ponto de ter uma comunhão com Ele, diária e contínua, aprendendo, mesmo em plena atividade, mantendo conexão, mesmo do trabalho, fazendo o que sabe, dizendo, Espírito Santo, rapaz, faz 10 anos que eu faço isso aqui, você não tem uma coisa nova para aqui não? Para a gente abençoar esse setor? Já pensou em perguntar a ele? Do que você faz há 10 anos, a mesma coisa? Você já imaginou que ele entende mais do que você, mais do que qualquer pessoa que inventou aquilo ali, e ele pode te dar uma coisa nova que vai abençoar um setor, vai abençoar pessoas. É na conversa. É mexendo com ele. E isso é oração. Amém? Deus abençoe. Vamos lá, vamos mergulhar. Tem alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida a Jesus? Se você está aqui, amém? Você tem a oportunidade de iniciar essa comunhão com Ele. Aleluia. Primeiro passo, entregar a sua vida. Opa, tá vindo um. Ah, deixa eu tirar o óculos. Ah, é Josinaldo. Isso é crente dinossauro, rapaz. Isso faz tempo que o homem é crente. Aleluia. Mas se você está aqui e não entregou sua vida a Jesus, você tem essa oportunidade agora. Fica procrastinando, né? Colocando para amanhã, empurrando com a barriga. É o dia que se chama hoje. Tem alguém aqui no nosso meio? Se tiver, levanta sua mão, nós queremos orar por você. Aleluia. É o dia que se chama hoje, é o dia da tua oportunidade. Mais uma vez ela bate a porta. Você é quem abre. Tem alguém que vai abrir a porta para Jesus agora? Ou se você está aqui e se desviou e quer voltar hoje, rapidamente, você já veio com isso no coração. Faz dias que você está com isso no coração. Aquela coisa sendo colocada no seu coração, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar. Você veio. Como eu falei, é só a prática agora. É só agir de acordo com aquilo que está no teu coração e que te impulsionou a vir hoje. Aleluia. Você já conhece o caminho das pedras. Você sabe como é. E agora esse convite, vem. Volta para o aprisco. Porque você é ovelha dele. Você é ovelha do pasto dele. Até hoje você estava comendo outro pasto, mas hoje é dia de você voltar para o aprisco do Senhor. Onde está você? Dê um salto da cadeira e venha com toda a alegria.
que o céu aguarda você. É você. Onde está você? Aleluia. Tiver alguém que está com vergonha, oferece ajuda. Pega na mão dela, vamos, eu vou com você. Mas não deixa essa noite passar. Não deixa essa oportunidade passar. Ele está falando com você e você sabe disso. Tem coisas te prendendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode romper tudo aquilo que está te prendendo agora. Aleluia. Há uma graça operando em você agora. Há um estímulo do Espírito Santo em você agora. Para você tomar essa decisão que você já tem no coração. Mas precisa da voz e precisa de uma ação. Aleluia. Estamos orando por você. Rompa-se os laços. Rompa-se as prisões. E de um salto. E de repente vai estar face a face com Ele. Face a face. Face to face. Até em inglês eu estou falando, não sei se a pronúncia está certa. Face a face. Glória a Deus, obrigado. Tem alguém que recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Se você nasceu de novo, é crente, amém? Você está apto a ter essa experiência subsequente ao novo nascimento, que é o batismo no Espírito Santo. Então, se você está aqui, vem. Os conselheiros aqui vão ministrar a palavra, vai gerar fé no seu coração e você recebe, porque é pela fé. E a fé vem pelo ouvir. Tem alguém que recebeu o batismo com a evidência de falar em outras línguas? Glória. Tem alguém com alguma dor, enfermidade, que é oração para cura? As nossas mãos estão pingando de cura. As curas estão acontecendo. As curas estão acontecendo. Aleluia. Todos sarados? Então, meu irmão, glória a Deus. Não vou cutucar a doença em você, não. Mas se você está, não fica com a doença quando a oportunidade de cura se manifeste. Se manifeste. Amém? Aleluia. Mas eu acredito que você está sarado. Continue. Obrigado. Deus é bom.